Muito bem, Transamérica, 9 horas e 33 minutos. Tribuna Transamérica. Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. Nós vamos tratar hoje de um assunto aqui no nosso Pergunte ao Doutor, muito interessante, aliás, como sempre, todos os temas aqui do nosso Pergunte ao Doutor, a gente procura sempre tocar nesses temas importantes de alerta, de orientação, de esclarecimentos, né, e de tratamentos. Há uma dúvida, né, ou dúvidas comuns dos pais sobre um tema muito corriqueiro na infância, com um nome oficial que é pouco conhecido, né? Que é até o da enurese noturna. Nós até brincamos no início do programa aqui sobre isso, mas nós vamos conversar agora de forma muito mais séria sobre isso com um médico especialista, urologista pediátrico, Dr. José Murilo Neto. Dr. José Murilo, antes de mais nada, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo, um prazer conhecê-lo também. Tudo bem? O prazer é meu, agradeço o convite, é uma honra, né, estar aqui presente. Então vamos lá, vamos falar do que é a enurese noturna, ou a enurese, primeiramente. Na verdade, o termo enurese se refere ao xixi na cama, né? Xixi na cama. Que é bastante conhecido, né? Então, o xixi na cama é um problema que acomete crianças, a gente considera como um problema depois dos 5 anos de idade. Até os 5 anos é considerado normal. Normal. Isso. E acomete um grande número de crianças. Assim, criança de 5 anos chega em torno de 15% delas fazem xixi na cama. E chegando aí na adolescência, em torno do menino de 15 anos, em torno de 1% deles ainda fazem xixi na cama. Olha! Então ele é bastante comum. Aí precisa de uma ajuda de um especialista, né? Nesse momento é que precisa. Passou dos 5 anos, continuou, está na hora de levar no médico, no urologista pediátrico? Sim, seria o momento, ideal. Né, a partir dessa idade, o momento ideal. Porque essas crianças, elas sofrem, às vezes, bullying, até em casa, né, dos pais. Pois é. A gente tem um estudo que a gente fez aqui no nosso grupo de pesquisa na Universidade aqui Federal, né, de Juiz de Fora, que a gente mostrou que 100% dessas crianças, elas sofriam algum tipo de agressão, algum tipo de violência em casa. Olha. Seja violência verbal, que é xingamentos, etc. Em torno de 40% a 45% sofriam agressão física porque faziam xixi na cama. Caramba. Então é um dado alarmante, chega até a ser um problema de saúde pública, né? Nossa, eu fiquei alarmado aqui com um dado desse. Sinceramente, que eu fiquei. Quem tem meninos, por exemplo, tem uma preocupação comum para a sua especialidade. Todos já conversaram com o pediatra sobre fimose, hérnias. Quais são as outras ocorrências mais comuns em meninos e a necessidade de intervenção, caso a caso, doutor? Então, fimose é um problema bastante comum, né? Que a gente vê as queixas de fimose, mas na maioria dos casos, principalmente nas crianças menores, não há necessidade de tratamento. Assim, ela vai resolver sozinho, é um processo natural. Sim, ao meu ponto de vista, existe um exagero em tratar a fimose. A gente precisa tratar bem menos do que a gente vê o pessoal tratando por aí. Outra coisa é a criptorquidia, que é a bolinha, né, o testículo que não desce, não vai até o saquinho, ele para no meio do caminho. Então isso é um problema bastante comum, ele afeta em torno de 1,5% a 2% dos meninos. Olha! Então isso é uma coisa que a gente vê muito e está associado com infertilidade e até com câncer de testículo no futuro. Então é uma coisa que tem que ser visto e tratar, assim, ainda no primeiro ano de vida. E por que isso acontece? Genético? É uma coisa, na verdade, congênita. Acontece durante a gestação, o testículo não completa a descida dele. Mas não existe, a gente não conhece muito bem a causa, o que faz isso acontecer. Exatamente. É interessante, eu conheço caso, inclusive, disso. Mas o tratamento, num caso como esse, né, que vai interferir na fertilidade ou infertilidade, é resolvido o tratamento, resolve esse problema? Sim. Ou a criança pode ter a infertilidade ou a fertilidade afetada futuramente? Quanto mais cedo a gente intervém, faz a cirurgia, então hoje a cirurgia, o ideal é a gente fazer perto de 6 meses de idade, até antes de completar 1 ano.
Sim. seria o momento ideal. Então, quanto mais precoce, menor a chance de ter problemas no futuro. Tá. À medida sempre, que né? vai ficando mais tarde, a gente vai aumentando esses riscos. O diagnóstico precoce é fundamental em tudo na medicina, né, doutor? Sim, com certeza. Tudo, né? né? Em tudo. Agora, isso se tiver um acompanhamento pediátrico, né? Porque a criança, quando nasce, normalmente está sob cuidados de algum pediatra de confiança da família, ou do plano, enfim, ou do SUS. O pediatra percebe isso ou os pais é que normalmente percebem no dia a dia com a criança? Normalmente é o pediatra. É o pediatra que vê fazendo ao fazer o exame físico e nota o problema. Né? Os pais, eles não estão atentos a isso por não saber, às vezes, que até que existe o problema. Então não é uma coisa que eles estão muito atentos. Está vendo como então, é que é importante a gente falar sobre isso? Porque de repente você está com um caso aí e não está sabendo. Né? Com certeza. Né? E não, está tudo bem, porque isso interfere, eu vou me ater um pouquinho mais nisso para tirar algumas dúvidas, por exemplo. Isso interfere, por exemplo, na hora de fazer xixi? Não. Não interfere em nada. Não, isso não. Às vezes só percebe olhando, examinando, mesmo, pondo a mão, né? E vendo se está ali. E nas meninas, doutor, o que é mais comum e mais desafiador? A menina tem mais infecção urinária do que o menino. Isso é um histórico... Exatamente. Então, infecção urinária é um problema mais comum na menina. A partir do primeiro ano de idade, ele é mais comum na menina do que no menino. E a partir daí, existem várias causas que podem estar. Muitas vezes a gente não vai achar causa nenhuma. Mas a própria anatomia da menina, onde... A anatomia do órgão genital já proporciona isso. A uretra, a vagina e o ânus são tudo muito perto, então ali a gente tem a chance da bactéria fazer infecção. Alojar, né? E é comum outros problemas, como o refluxo vésico-ureteral, que é a urina que chega na bexiga, em vez de ela sair toda, um pouco volta para o rim. Então isso está associado com infecção urinária, né? Isso é bastante comum em menina também. Existem as que a gente chama de disfunção do trato urinário inferior, que são os problemas que normalmente estão associados com xixi na calça, segurar muito tempo o xixi, correria para ir no banheiro, aquele negócio de ficar assistindo televisão e fica segurando o xixi, depois sai correndo, aí escapole um pouquinho na calça. Isso tudo pode estar associado também com infecção urinária. Eu até gostaria de fazer um comentário. O meu urologista me falou uma vez, nunca segure o xixi. Com certeza. Isso é verdade, né, doutor? Verdade. Está com vontade? Verdade. Faça na hora. Onde você estiver, procure um banheiro, procure um local apropriado e faça xixi. Não se deve segurar, porque pode provocar infecção urinária. E a menina, pela própria questão de anatomia, ela começa a aprender, entre aspas, aí, desde pequenininha, que deve segurar para não fazer xixi na rua, porque é sujo, porque pode pegar e tudo isso causa, às vezes, muitos problemas. É um trauma que pode gerar problemas sérios. Agora, essas questões todas são detectadas através de exames ou de comportamento? Como é que vocês diagnosticam isso? Chegam a esse diagnóstico, doutor? Bom, muitas vezes a gente precisa de alguns exames de imagem, tipo ultrassom e outros exames de radiografia. E às vezes pela própria história, a conversa com a família ou até com a criança para saber como é que está urinando, se não está fazendo xixi na calça, se não tem correria para ir no banheiro. Até o problema de intestino preso está associado com infecção urinária. Então, toda essa conversa ajuda a gente a entender o problema. Muito interessante. A criança tem febre toda hora, né? É comum, né, doutor? Sim, com certeza. Nos maiorzinhos, né, fica difícil controlar se está urinando de forma ideal, se não está, porque aí eles já não querem mais, não querem ninguém por perto, aquela coisa toda. Quando desconfiar que há algum problema que exige cuidado mais especializado? A febre na criança, na minha opinião, a infecção urinária deve sempre ser pensada. Já que a gente está falando de infecção urinária. Não a primeira coisa, mas uma das primeiras. Uma delas. Sim. Então, sempre pode ser pensada, porque principalmente no bebezinho, você tinha me perguntado da criança maior, mas principalmente no bebezinho, os sintomas são incaracterísticos. Com a febre por um problema na garganta, no ouvido, e os sintomas são os mesmos da infecção urinária, ou seja, a criança fica prostradinha, perde o apetite, fica enjoadinha, e pode ser qualquer uma dessas, não é muito característico. Na criança maior, a gente já tem... Se for um problema urinário, ela já refere que está ardendo para fazer xixi, começa a ir no banheiro toda hora. Sim.
às vezes urinava normal e começa a fazer xixi na calça. Então isso tudo pode estar associado. Entendi. São sinais, né, que faz a gente pensar nisso. Antes de uma outra pergunta, eu gostaria de fazer mais uma. Eu já vi muita gente comentando, mas meu filho, minha filha tem febre constantemente, não sei o quê. A febre é ruim, porque deixa a gente preocupado. Até quando a febre é um bom sinal ou é um mau sinal? Ter a febre é um bom sinal em termos de, opa, é sinal de alerta, tem que levar ao médico. Ou nem sempre é assim? Não, eu acho que é a primeira opção mesmo. A primeira opção. Quando você tem febre, é um sinal de alerta. Ela é importante como sinal de alerta. Ela não quer dizer que é uma doença ou outra. Pois é. Mas faz pensar que pode ter que ter algo tá errado. Exatamente. Então isso é que é importante, que eu queria deixar bem claro para os pais, né, que às vezes, não, tem febre toda hora, amanhã melhora, ou daqui a pouco melhora. Não pode ter febre, leve ao médico com frequência, né, doutor? Tem que prestar atenção, porque é importante mesmo. Nós vimos que você também divulgou Novembrinho Azul. Eu achei ótimo isso. Pela atenção aos cuidados ligados à saúde sexual e reprodutiva de meninos de até 15 anos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa nova campanha, qual foco. Já seria preciso se preocupar com o câncer de próstata tão cedo? Na verdade, o Novembrinho Azul, ele foca não no câncer de próstata. Ele foca na saúde da criança e do adolescente. Tá. Em geral. A gente tem, eu sou coordenador, estou acabando minha gestão do departamento do adolescente na Sociedade Brasileira de Urologia. Tá. E esses últimos anos, a gente tem feito uma campanha que é em setembro, que é considerado o mês do adolescente, que é o hashtag Vem Pro Uro, que é o mesmo foco do Novembrinho Azul. Então as duas coisas envolvem a mesma coisa. E na verdade é o foco na saúde do adolescente. A mulher, ela desde pequena, quando ela entra na puberdade, ela tem a primeira menstruação, ela procura o ginecologista. Exatamente. O menino, ele não procura o médico e não vai. Não vai. E de uma maneira geral, o homem foge do médico, né? O homem só vai ao médico quando se sente muito mal. Exatamente. Então, essas campanhas, elas têm como foco conscientizar desde as idades mais novas o cuidado de prevenção e de fazer check-up e de ver, procurar. Então, tanto o Novembrinho Azul como essa campanha que a gente faz, que é o hashtag Vem Pro Uro, o foco é conscientizar sobre o autocuidado. Para a população masculina que tem um pouco... Para quem tem filha, para quem tem um casal de filhos, por exemplo, nessa idade, sabe que a menina nessa idade já vai fazer. Leve o menino junto no urologista. Exatamente. Né? Já vai criando nele esse hábito de fazer. E tem alguns problemas, né? Algumas doenças, alguns problemas que às vezes passam despercebidos no menino, principalmente no adolescente, que às vezes com o exame a gente detecta. Por exemplo? A varicocele, por exemplo. A varicocele é um problema, uma dilatação das veias do testículo e que pode levar à infertilidade. Então, esses meninos, hoje em dia, eles estão aprendendo muita educação sexual na internet. Então, assim... É o momento de ter um contato com um profissional que pode dar alguma orientação sobre saúde sexual, sobre doenças, infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade de uma maneira geral. E a internet problemas. É importante para orientar, mas ela também desorienta muito, né? Distorce muita coisa. Distorce. Né? Então, eu costumo até dizer aqui, quando você for fazer alguma pesquisa, entre num site científico, né? Sim, com certeza. Para você ter informação e saber, tem que procurar o médico, tem que olhar. Agora, com relação à questão do câncer de próstata também, se já tiver caso na família, já avisa de uma vez para o seu urologista, Exato. Tem um caso na família e já vai ficar anotado na sua ficha, você já vai ter um acompanhamento também sobre esse caso para prevenção. E quando chegar na idade, fazer os exames apropriados. Corretamente. Com certeza. Doutor, eu quero saber, o senhor tem alguma outra informação, algum outro esclarecimento que acha necessário que nós não tenhamos falado para principalmente para essa molecada que não está se vacinando contra HPV, né, doutor? Isso é uma campanha esse ano, principalmente ano passado, na campanha do setembro, né, no hashtag Vem Pro Uro, a gente fez uma campanha muito focada na vacinação para o HPV, né? A idade hoje é de 9 a 11 anos. Pois Tomar as doses, porque o HPV ele é uma doença que está associada com câncer de colo de útero, então quem transmite é o homem para a mulher, então se o menino... vacinar, ele está prevenindo na parceira. Câncer de pênis,
Pois é. Pode estar associado com HPV. Exatamente. Então, assim, ele é uma das poucas vacinas que previne um câncer. E tá de graça na rede pública. Exatamente. Né? Então, é extremamente importante pensar, Vá mais uma vez, em prevenção. Né? em prevenção, exatamente. Então, leve, se o seu filho ou sua filha não querem ir, leve. Explique para ele que pode ter câncer se não tomar essa vacina, né? E se tomar, vai evitar. Sim, com Isso certeza. aí. Doutor José Murilo Neto, urologista pediátrico, eu quero agradecer imensamente. Foi muito proveitosa a sua participação conosco aqui, porque falamos de coisas que normalmente não se falam. Não, né? verdade. E eu Voltado agradeço o convite e a oportunidade. para a molecada aí, tá? E vamos Muito obrigado. convidá-lo em outras oportunidades para falar mais sobre a saúde dessas crianças, desses jovens, tá bom? Será um prazer, obrigado. Obrigado, oportunidade. doutor. Bom dia Bom pro dia, senhor. bom dia a todos. Transamérica 949. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.